Olá, boa tarde. Vamos fazer a análise hoje do filme Um Pai para Lily. Deixa eu esperar vocês entrarem e aí a gente vai começar. Já vou separando aqui tudo que eu separei para falar com vocês hoje. Vamos lá. Ué, será que eu não coloquei aqui? Não, tá aqui. Ai, que susto. Achei que eu não tinha colocado aqui. Mas tá aqui, tá certinho. Vou esperar vocês entrando, porque demora um pouquinho. Hoje aqui em São Bernardo é feriado, que é aniversário da cidade. Então, hoje é dia de feriado, mas estou aqui, né, trabalhando normalmente. É só a cidade que está mais paradinha. Mas nós estamos aqui, continuamos aqui, firme e fortes, mais um dia. Esperando. Você está assistindo gravada aqui, não está ao vivo agora. Me conte se você já assistiu esse filme. É um filme que está na Netflix, Um Pai para Lily. Eu avisei vocês, né, no final de semana, que hoje eu traria a análise. Normalmente de sábado eu coloco uma indicação, mas esse filme tem muitas coisas, então por isso que eu achei que era válido fazer uma live mesmo pra gente aprofundar um pouquinho mais. Tem outras lives que eu fiz, quando eu assisto algo e eu acho que vale a pena uma análise, né, mais aprofundada, eu trago aqui pra vocês. A última que eu fiz foi A Lista da Minha Vida, A Lista da Minha Vida, é assim que chama? Mas acho que é isso. E também tá na Netflix, se você voltar aí uns posts anteriormente, tem uma análise desse filme. Já fiz de outros, fiz de Uma Nova Mulher, eu fiz daquela série também, de Que Ninguém Quer. Acho que é isso. Fiz também Boa Tarde, Cida. Então, se você gosta de filme, se você gosta de série, tem algumas aí já no feed para você assistir e pra gente aprofundar. Então, eu vou esperar mais um pouquinho e aí eu começo, tá? Então, se você tá assistindo aí gravada, pode passar um pouquinho pra frente, que eu dou um tempinho, porque às vezes demora, o Instagram às vezes demora pra avisar, e então eu vou esperar um pouquinho. Vou esperar mais um minutinho e a gente começa, porque às vezes é ruim começar, e aí quem vai entrando depois acaba perdendo esse comecinho, então por isso que eu prefiro esperar um pouquinho vocês irem entrando pra gente começar essa análise aqui mais aprofundada. Um Pai para Lily, né? É um filme novo que tá lá na Netflix. Depois eu nem sabia, na verdade quem me falou desse filme foi uma amiga minha. Ela falou assim: Camila, assiste esse filme, faz a análise, né? Eu chorei muito, enfim, é um filme muito, muito profundo. Ela falou: faz a análise. E aí eu acabei assistindo e achei que valia, né, a pena trazer aqui pra vocês. E depois eu fui ver, sempre que eu assisto, né, eu vou lá no Google saber mais sobre o filme. E aí eu descobri que é um filme baseado numa história real. Então é uma história, né, que aconteceu de verdade. A atriz também, a menina que faz lá, a Lily, ela tem descendência brasileira, então ela é uma moça, né, que acho que é o pai ou a mãe, enfim, não sei. Mas alguém ali da família dela é do Brasil, então ela tem essa descendência de brasileiros também. Então vamos lá, vou começar, tá bom? Bom, na verdade já comecei, né? Falei, então é um filme que tá lá na Netflix, baseado numa história real. E se você não assistiu, vai assistir primeiro, ou se você não se importa, né? Porque eu vou falar mesmo aqui, então vou fazer uma análise, e aí dentro da análise eu vou trazer spoilers. Então, se você não assistiu e não gosta de spoilers, vai lá,
assiste ao filme primeiro e depois você volta aqui pra ver a análise, tá? Mas se você não se importa de saber antes de assistir, eu, no geral, normalmente eu me importo. Então, eu prefiro assistir primeiro. Mas se você não se importa, fica aqui. Bom, a Lily, né, se você vai ver lá a história dela, ela é uma menina, bom dia, boa tarde, Isa. Então, ela é uma menina, né, uma moça, que a mãe foi embora quando ela tem 4 anos, a mãe tem questões com vício, e ela ali é criada pelo pai. O pai também é muito, né, disfuncional. Boa tarde, Flávia. Vocês já assistiram, gente, o filme? Já que vocês estão entrando, vou perguntar. Um Pai para Lily, assistiram? Tá lá na Netflix. E então, ela vem de uma família bem disfuncional. A primeira coisa, né, apesar do filme ele tratar ali muito da parte do pai, né, do masculino, a primeira dor nela vem da mãe, vem do feminino. Então, uma menina que com 4 anos a mãe vai embora, imagina o vazio, né? E aí a gente chama isso na constelação do amor interrompido. Ah, não assistiu? Então assista, viu? Que vale muito a pena. Eu vou fazer a análise aqui, vou trazer alguns spoilers. Então, se você não se importar de ouvir, né, os spoilers, fica aqui. Mas se não, depois vai ficar salvo, assiste e depois volta aqui, tá? Então, vamos lá. O amor interrompido. Como que, né, Bert falava que o amor interrompido, o que é isso? Quando eu vou, né, busco a mãe e a mãe não está disponível. Todos nós, em algum momento da vida, a gente vai ter esse amor interrompido. Seja porque, de fato, essa mãe foi embora, seja porque, por exemplo, a mãe voltou a trabalhar. Parece ser muito parecido com o filme 18 Presentes. Eu tenho uma análise que eu não fiz live do 18 Presentes, mas tem uma análise que eu fiz, que eu postei aqui. No 18 Presentes, né, trata mais da mãe e da filha. E esse a gente vai olhar mais para a parte do pai, né, do pai da Lily. Então, vamos lá. Eu vou respondendo vocês, aí eu paro, né, para responder, enfim. Então, todos nós um dia vivemos esse amor interrompido. Então, por exemplo, a criança é ali pequenininha e aí a mãe às vezes tem um segundo filho e aí vai pro hospital e aí a criança não tem essa mãe, ela sente, né, o amor sendo interrompido, que é exatamente isso. Eu vou até a mãe e a minha mãe não está disponível para mim naquele momento. Seja a criança que a mãe voltou a trabalhar e essa criança queria a mãe não estava ali, seja algo como é no caso ali da Lily, que realmente, né, a mãe dela foi embora. E aí, desde que a mãe foi embora, ela não sabe mais da mãe. Ela não sabe se a mãe tá viva, se a mãe tá morta. Então, essa é a primeira dor que ela tá carregando. Então, por mais que o filme, né, mostre depois lá a relação dela com o pai, enfim, que a gente vai olhar daqui a pouquinho, a dor dela começa com a mãe que vai embora. E aí ela cresce, né, com essa dor da ausência dessa mãe. E aí, o pai é uma pessoa que eu não vou dar títulos, eu sou contra esse autodiagnóstico de falar, é um narcisista, é um enfim, é uma pessoa que está disfuncional, né? Então, ele não tem muito o que dar para essa filha. A gente não sabe a história dele, mas aqui, né, vendo por uma parte sistêmica, muito provavelmente ele também carrega as suas dores, né? O pai, ele é uma pessoa, né, que está também num lugar muito infantil. Então ele acha também que a vida deve para ele, né? Tem uma parte lá no filme em que ele vai com um papelzinho e fala pra ela: olha, você me deve isso, eu cuidei de você, ele acha isso. E quando a gente vai pra vida e a gente acha que a vida deve, então a vida deve pra mim, a vida tem que me dar mais, que é a forma dele, né, de agir, mostra que ele carrega uma dor em relação aos próprios pais. Ele acha que os pais devem para ele também. Então, quando a gente acha que os pais devem, que os pais não deram suficientes, a gente acha então que a vida que me dê.
a vida que pague aquilo que faltou. Então, aqui, né, tô trazendo uma visão sistêmica que não fala, né, exatamente no filme, a relação dele ali com os pais, pelo menos eu não me recordo disso, creio que não. Mas ele tem isso, ele ainda é uma criança, ele ainda está num lugar infantil. Então, se esse pai está num lugar infantil, como que ele vai dar pra filha alguma coisa? Então, a Lily, ela carrega, assim, um vazio gigante, né? Um amor interrompido em relação à mãe. Um pai que não tem ali, deu a vida, tudo bem, cuidou dela ali, mais ou menos. E ela carrega um vazio, assim, gigante que causa nela, então. Insegurança, ela tem se sente rejeitada. E aí tem uma hora lá no filme, né, que ela, o namorado, né, ela briga ali, termina meio com o namorado, e esse namorado manda uma mensagem pra ela e confunde ela. E aí ela escreve ali, né, olha, não me procura, algo assim, né, não me procura nunca mais. E aí ela apaga e responde assim, ok, sem problemas. Ou seja, ela ainda tá nesse lugar da boazinha, ela não consegue se pôr, ela não consegue se colocar no mundo, ela não consegue colocar limites, ela não consegue dizer não. Tudo isso que tem a ver com o masculino. Então, se eu vim de um lugar, se eu acho que esse masculino é fraco, né? Se eu não acho que eu não recebi o suficiente, como é que eu vou ter força para me colocar se eu ainda estou num lugar extremamente de vazio, de dor? Que é o que ela traz, né? Um lugar de muito vazio, de muita dor. Ela não é vazia. Ela acha que ela não recebeu o suficiente. Então, começamos daí, né? O pai e a mãe. O pai é isso, é a força de ir, a força de realizar, é a força de se colocar também. Então, ela não consegue se colocar no mundo. Ela não consegue ter força para falar isso sim, isso não, isso eu quero, isso eu não quero. E essa carência que ela carrega faz com que ela busque essas pessoas que não tão disponíveis para dar, né? Então, não mostra essa relação amorosa dela, mas já mostra ali alguém que tá indisponível, né? Que imagina, tava com ela e daqui a pouco já tá com outra, manda mensagem errada para ela, enfim, então uma pessoa que está indisponível e ela no lugar de uma carência assim gigante, né? Uma carência assim profunda que eu não sei se você assistiu, mas assim, me dava uma agonia quando, né, teve uma hora lá que ela brigou com o pai, né? Porque o pai foi... Enfim, não vou entrar muito em detalhes aqui. Mas o pai foi lá num encontro amoroso e acabou que ela falou umas coisas que não era pra ela falar. O pai ficou muito bravo com ela, brigou com ela, né? Meio que foi embora, deixou ela ali falando sozinha. E ela, num desespero pra falar com aquele pai, e ela ligava e o pai não atendia, e ela com aquela agonia, né? Aquela agonia. E aí foi na casa do pai, e o pai não quer atender ela. Vou assistir ainda hoje, pois à noite esse filme que interessante, grata por trazer esse filme. Assiste sim, Flávia, e aí depois você vai lá e me conta, tá? O que você achou. Mas assim, pelo menos eu assistindo assim, chegava uma hora que me dava uma agonia de ver o quanto era uma criança pedindo atenção. O quando ela buscava e o pai não queria falar com ela, né? O pai, como eu falei, o pai aqui, sem dar diagnóstico nenhum, mas a única coisa que eu digo é um pai no lugar de uma criança, birrento. Então, não fez o que eu gostei, não olha na cara, não atende ligação, não é capaz de ter uma conversa adulta, não é capaz, os dois ali não conseguem ter uma conversa de adulto. Então, ela que teria que estar no lugar ali de filha, é uma criança. E ele também, dentro da dor dele, também é uma criança, né? A esposa, que é a mãe, vai embora. Ele fica buscando, né, nas mulheres, nos relacionamentos, muito provavelmente a dor da própria mãe. Então, assim, tá, vamos lá. Sentimentos, já falei, né? Os sentimentos que nascem dessa ausência. Então, ela se sente rejeitada, ela se sente insegura, ela tem baixa autoestima, ela acaba escolhendo homens, né, que não estão disponíveis ali para o relacionamento.
se contenta com pouco, porque lá na família dela ela recebeu pouco, no sentido de, vamos lá, a gente recebeu tudo que a gente precisava, a gente recebeu a vida. Só que pra ela era pouco, ela queria mais, ela carregava um vazio, como eu falei, do amor da mãe, do amor do pai. Então ela ia para os relacionamentos e se contentava com pouco, com essas migalhas. Que também não entra ali, o filme não entra muito na relação amorosa dela, mas a primeira, acho que é a primeira cena do filme, né? Que esse homem já vai lá e que tá confundindo ela com outra e ela não consegue se colocar, já mostra ali a dor, né? O vazio que ela tá carregando. Vai visitar o pai fica ali mexendo no celular, né? Eles não conversam, eles não trocam. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. E aí, né, dentro disso, ela, sem querer, ali meio por engano, manda uma mensagem para esse outro que tinha o mesmo nome do pai dela. E eles começam a conversar, né? E aí eles fazem amizade. É num lugar bem paterno mesmo, né? Ele já é um homem mais velho. E ela também desse lugar, né? Primeiramente, né, de um lugar de carência, ela toma aquele homem como o pai dela. Tanto é que ela tem uma amiga lá, né, que é pra quem ela trabalha, que ela começa a se referir àquele homem como o pai. Ah, porque é o meu pai? Ah, porque é o meu pai? Né? Então ela fala. Então aquele homem passa a ter o lugar desse pai que faltou, né? Um masculino que preenche, que ela acha que preenche a falta do pai. Então é um homem atencioso, é um homem que é ali que tá presente, é um homem ali que quando ela pede ajuda, né, acontece lá um imprevisto, ela liga pra ele, pede ajuda pra ele vai lá, né, ele tá disposto, ele tá disponível. E é um homem que também carrega a sua dor, né, também teve ali a perda do filho, então também, né, pega, né, na constelação que a gente diz é que não existe um acaso, né? Essas pessoas se atraíram exatamente porque tinham questões parecidas. Então ele carrega um vazio da falta do filho, né? A mulher ali, esposa dele, também fica presa naquela dor, né? Do luto, da perda do filho. E ela tá buscando um pai. E aí se complementa ali, né? Então, os dois se ajudam nesse sentido. O que aquele homem traz? Vai suprir a dor do próprio pai? Vai entrar no lugar? Não vai. Porque, né, o pai é o pai, a outra pessoa é outra pessoa. Mas isso auxilia? Sim, auxilia porque ali é um vínculo seguro. Ela vem, né, a história dela, né, a história da Lily, são vínculos muito inseguros. Então, mais uma vez, a mãe que vai embora, o pai que é inconstante, o pai que não está disponível ali para dar mais para ela. Então, esse homem, né, ele acaba sendo o representante de um vínculo seguro. E essa é uma das formas de cura. Quando a gente tem pessoas que a gente pode confiar. Aquela menininha ali, dentro, né, da história, ela não podia confiar ali. Tava tudo fora do controle, né? Era tudo muito imprevisível, muita dor. Falta desse cuidado, desse acolhimento com ela. Então, esse homem que vem de fora, ele traz esse vínculo seguro. E quando a gente vai aprendendo a ter vínculos seguros, a gente vai tendo relações melhores. A amiga dela também quer ser um vínculo seguro. Fala, olha, né, você não me conta nada. E ela é muito fechada. Então, a princípio, as pessoas que estão mais dispostas ali, disponíveis para ser um vínculo seguro para ela meio que se retrai. Ela não consegue se abrir, ela não consegue entrar nesse lugar de vulnerabilidade. E esse homem vem e representa isso. Um masculino que traz isso para ela e aí ela vai transformando as outras relações. Aí ela consegue, né, fazer a terapia dela, ela consegue ter essa, né, quando... Ai, vou dar mais spoilers, tá? Mas quando ela vai lá num enterro e aí ela falou, não, eu vou lá. E aí essa amiga fala, você quer que eu vou com você? E aí, a princípio, ela fala, não, por quê? Porque ela não tá acostumada a receber.
ela não tá acostumada a ter alguém ali. E aí ela muda e fala, não, eu quero sim que você vai comigo. Então você vai vendo ao longo do filme essa transformação que um vínculo seguro traz para ela. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui mais. Então esse lugar, né, esse pai traz isso. E exemplos, né? Agora eu vou trazer exemplos aqui da vida real. Às vezes eu atendo alguém e às vezes a pessoa ali também não teve o pai foi embora. E aí às vezes teve um padrasto que exerceu esse lugar de ser carinho, de ser apoio, de ser esse masculino. Então não é excluir. Não é dizer, olha, esse pai não vale nada, esse pai... Não, esse pai deu a vida. E esse pai deu espaço para outra pessoa. Às vezes é um professor, às vezes é um avô, às vezes no caso dela, né, é um amigo, mas que traz isso. Então, às vezes, existem pessoas nesse caminho que ajudam nesse processo. Então, por mais que na constelação a gente olhe para o sistema, né, para o biológico, ter essas pessoas, ter essa base segura é muito importante. E é o que acontece, né? A partir desse lugar seguro que ela encontra, ela vai transformando as coisas ao redor dela. E inclusive depois se colocar com o pai. Se colocar e dizer, não. Acessar a raiva que ela sentia. Ela tinha muita raiva e ela não conseguia acessar essa raiva. Ela vai lá, né, num momento, ela vai lá num lugar que eu adorei, que eu nem sei se existe, mas seria muito legal. Que você bate lá nas coisas pra extravasar, né? E ela não consegue. Ela não consegue entrar em contato com ela. Ela não consegue entrar em contato com a dor que é tão profunda que ela carrega. É como se ela estivesse congelada, era como se ela estivesse paralisada. E entrar em contato com a raiva, às vezes, é o primeiro passo. Porque atrás da raiva tem uma dor. Só que primeiro eu preciso acessar a raiva. Raiva daquela situação, no caso dela, né? Raiva que a mãe foi embora. Raiva do pai que não deu o que ela precisava. Quanta raiva e não tem nada de errado em sentir. Tirar, né? Tirar, extravasar, olhar pra raiva. Pra ver o que tem atrás disso. A frustração, a dor, a tristeza, a carência. Quantas dores que estão por trás dessa raiva. E ela vai conseguindo acessar isso. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi. Eu fiz uns tópicos aqui, mas às vezes eu vou falando uma coisa que eu já falei, enfim. Já falei então, né, dessas pessoas seguras, de ter essa rede de apoio. Então, se você é uma pessoa que às vezes está muito nesse lugar de forte, que não consegue ser vulnerável, que não consegue, né, que às vezes na sua própria família não conseguia, não podia. Às vezes tinham tantas coisas ali acontecendo que você não podia ser vulnerável. Às vezes você precisou crescer antes da hora. Então, ter pessoas seguras, pessoas que não vão te julgar, pessoas que você pode falar, nossa, eu tô mal, eu tô triste, eu tô chateada, eu tô me sentindo assim. E que às vezes elas não precisam falar nada, mas elas vão ser o seu apoio. Elas vão te fazer companhia enquanto você sente. Elas vão te dizer, tá tudo bem você sentir isso, não tem nada de errado. Então, ter essas pessoas te ajuda, vai te ajudando a criar, como eu falei, esses vínculos mais seguros. Então, não precisa, tem pessoas que não conseguem realmente ser pessoas seguras, né? Ser vínculo seguro. Mas tenha pelo menos uma amiga, um terapeuta, um mentor, um professor, enfim, alguém que pode ser seu vínculo seguro. Alguém que você pode abrir o seu coração e dizer as coisas que você sente. Porque quando a gente aprendeu, né, a ser forte, a não precisar, a gente pode ter muita dificuldade em abrir o coração. Porque a gente acha que isso é fraqueza. E não é, é somente humano.
Sentir é humano. Sentir raiva, sentir tristeza, frustração, tudo isso é humano. Então tenha alguém, pelo menos uma pessoa que pode ser o seu vínculo seguro, para você aprender a ser vulnerável, sem ser julgada. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver a hora aqui. Tá. Aí, como eu falei, né? Aqui a gente não vai tirar a responsabilidade de cada um, né? Da forma que aquela mãe e aquele pai foram. E aí, aprender a lidar com essa frustração daquilo, né? Que essas pessoas causaram. Então, não é negar, né? De dizer, tudo bem, foi assim, que bom, né? Primeiro, que bom, meus pais deram a vida pra mim, tá tudo certo. Só que eu preciso entrar em contato também com aquela dor que eu senti. Então, queria que tivesse sido mais, eu queria que tivesse sido diferente. Eu queria ter recebido outras coisas. Olhar para isso. E aí eu coloquei algo aqui muito profundo, que é o seguinte. Cadê? Aprender a aceitar o limite do outro é um passo de maturidade, que foi o que a Lily faz lá quando, né, numa cena, ela fala pro pai dela, olha pai, eu te amo muito, mas, sabe, eu não vou mais aceitar isso. Eu não vou aceitar, né? Quando ela vai mudando e ela vai se dando conta daquele pai, né? Vai entrando em contato com a realidade, ela sai de um amor que não enxerga, que só quer, e não consegue nem perceber que o pai não tá disponível. Então, que é o que acontece no começo. E liga, o pai não atende, ela é desesperada, naquele vazio, naquela agonia, que ela não, né? Por conta da briga que eles têm ali. E aí vai chegando, né, no final, e ela olha e fala, tudo bem, pai, eu te amo, mas assim, eu vou ter que colocar um limite aqui. E tá tudo bem também. A gente, às vezes, tem pessoas que não dá pra ficar tão próxima, que tem que ter um limite, que eu tenho que me afastar um pouco. Então, não tem nada de errado. E entender que essa pessoa só pode aquilo é a sua maturidade. É entrar em contato com a realidade e falar, tudo bem, dessas duas pessoas aqui eu recebi a minha vida. Foi isso que eles puderam me dar. Ok, muito obrigada. Do que ficar brigando com a realidade de eu queria mais, eu queria diferente. Ai meu Deus, meu pai é assim, a minha mãe é assado, eu tenho esse problema, eu tenho a culpa deles. Isso ainda é infantilidade, é estar no lugar de vítima. Maturidade. Ok, era isso que eles tinham, era isso que eles me deram, essa era a minha história, foi desse jeito que eu tinha que ser, já foi, agora eu vou fazer algo com a minha vida, eu vou colocar o limite, eu vou me afastar, eu vou fazer minha terapia, eu vou cuidar de mim, porque querer algo que não é possível é infantil, é a ilusão. E é isso que ela faz lá. Ela fala que deu pra mim. Você não vai mudar, você é isso. Agora, né? Por mais que eu te ame, então, em nenhum momento ela deixa de dizer, olha, né? Não, ela fala, pai, eu te amo muito. Mas, né? Ele não tinha mais pra dar pra ela. Porque, como eu falei, ele também tava num lugar de vazio. E se eu tô vazio, como é que eu vou dar pra outra pessoa se eu não tenho? Ele também carregava o vazio dos pais. Sou capaz de apostar isso. Que ele carrega a dor dos próprios pais. E ele não tinha como fazer mais. E o que ela podia fazer, agora como adulta, era olhar para ela. Fazer algo diferente com a vida dela. Vamos lá.
Bom, já falei um pouquinho, né? Mas vou só reforçar o que eu falei. Então, o fato ali, né, dela ter um pai que não estava tão disponível, fazia com que ela encontrasse pessoas também que eram meio tóxicas ali, né? Mais uma vez, não falou diretamente dessa relação que ela tinha, mas o que aparenta era que era um homem também, né? Que não estava muito ali disponível para se relacionar, né? Que não tinha muita consideração por ela. Então, tudo isso já mostra a repetição. Então, se eu quero receber ali o amor do meu pai não tem esse amor, eu vou lá pra relação e aí eu quero que esse outro dê aquilo que o meu pai faltou. Só que o que eu vou fazer? Eu vou buscar um homem parecido com o meu pai. E aí é o risco, né, de eu ter tido dores ali e acabar querendo encontrar. Quando é que isso muda? Quando eu dou lugar para onde está a dor. A minha dor está aqui na relação com o meu pai. Eu olho para a minha relação com ele e não enxergo isso e vou lá e quero receber lá da relação. Então, isso era outra coisa que ela carregava, né? O buscar preencher vazio nessas relações que acabavam não preenchendo, né? De novo, lá uma das primeiras cenas, ela chorando muito, né? Chorando pela essa briga que ela tinha tido ali nesse relacionamento, né? Com esse namorado. Então, já mostrando que não era também uma relação saudável. Então, a mesma relação que ela tinha ali com o pai, ela acabava tendo com esse relacionamento também. E se acolher, né? Se acolher. Aprender a se dar aquilo que faltou. Então, ali, nessa relação com o pai, ela não era vista, ela não era validada. O pai queria inverter, né? Então, queria colocar ela no lugar de mãe. Então, ela que tinha que ajudar o pai, ela que tinha que dar dinheiro pro pai. Por quê? O pai estava no lugar infantil, porque faltava lá dos próprios pais, tá? Aqui, de novo, não fala nada assim diretamente, olha, o pai dele era assim, a mãe dele era assim, não. Diante de tudo que eu enxerguei ali no filme, é o que a gente consegue, né? A gente consegue enxergar o que veio antes. Então, ele no lugar de pequeno, querendo colocar ela no lugar ali de mãe, achando que a vida deve pra ele, e ela não era vista, porque ela também não estava no lugar dela. Então, ali, ela tinha que se olhar e se dar. Então, como? Se validar, ser vista, sair desses lugares que não eram bons para ela. E às vezes, sozinha, a gente não consegue. Por isso que, né, seja uma constelação, seja uma terapia, seja no caso dela, ela encontrou um outro que fez esse lugar, que ajudou ela a enxergar, né? Sozinha ela não estava conseguindo. Então, esse masculino que veio de fora ajudou ela sabe, a ter força, a ser esse lugar para ela que ela precisava para se movimentar. E aí ela vai conseguindo, né? Tanto é que quando não tem mais essa pessoa ali, né? Esse homem não tá mais ali disponível também, ela conseguiu continuar, né? Ela conseguiu, ele só foi assim, ó, vai. Ele deu esse empurrão, né? Ele foi isso pra ela. Então, auxiliou muito no processo dela. E concordar, né? Eu coloquei aqui o concordar e o colocar os limites. Os limites eu já falei, que é quando ela fala, não, chega, aqui pra mim deu. Né? Ela consegue, quando ela vai conquistando essa força interna, ela vai conseguindo se colocar. Então, ela consegue ali se colocar com o pai, né? Que era onde existia a dor aí. E concordar com essa história. Não quer dizer que, eu vou esquecer. Eu vou perdoar tudo. E o que essa pessoa fez pra mim? Então, não é isso. Concordar não dá pra eu voltar lá no passado. Não dá pra fazer diferente do que já foi. Não dá. O que eu posso fazer? Concordo. Foi assim. Essa é a minha história. Dentro dessa história existe uma força.
porque eu cheguei aqui graças a essa história, eu tô viva graças a essa história. E aí eu cuido de mim para fazer diferente. Então, concordar com o que foi, agradecer pela vida e seguir o seu caminho. Se você, né, tem uma história assim que é parecida, olha, né, pessoas que estão muito num lugar de muita dor, né, de que realmente estar perto causa muita dor. Não tem problema nenhum. Colocar um limite, se afastar, tá tudo certo. Mas não esqueça de ter esse lugar de gratidão, porque mesmo dentro disso você recebeu a vida. Deixa eu ver aqui. Concordar e acertar são coisas bem diferentes, né? Muitos ainda confundem e ficam presos em inúmeras situações. Perfeito, Flávia. Concordar e aceitar é muito, muito diferente. O aceitar ainda é um lugar arrogante, né? É um lugar assim, eu aceito. Sabe, eu sou muito boa, então eu vou aceitar. E o concordar tem força. O concordar eu concordo. Quando a gente concorda, a gente tem força. E porque é interessante, né? Porque não concordar ou não aceitar é um lugar, né, de muita ilusão, porque é impossível a gente voltar. É impossível a gente viver outra história. Já aconteceu. E quando a gente olha e fala, caramba, eu vivi, e mesmo assim eu tô aqui. Então, quando a gente consegue enxergar que a gente muitas vezes sobreviveu mesmo a uma história difícil, a uma história de dor, aí a gente toma a força. A gente fala, nossa, mesmo diante de tudo que eu vivi, eu cheguei aqui. E aí é que as coisas, né, saem e fluem. E aí, claro, né, é um filme, e apesar de ser baseado numa história real, não sei exatamente como é que foi essa história real, mas você vê nitidamente, né, a força dela ali. Ela começa a fazer terapia, ela faz amizade com a moça ali, que era também uma pessoa segura para ela. Então ela vai se movimentando em tudo, em todos os campos, em todas as áreas. E aí que tá a nossa força, né? A nossa força de vida. Bom, é isso então. Acho que eu finalizei aqui. Tentei, né, não dei os spoilers, claro, mas assista ao filme se vocês não assistiram, porque pra ilustrar, né, mais, se você já assistiu também. E acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida? Pra gente finalizar. Eu amei. Foi um filme muito legal, assim. Me deu às vezes me dava, sabe, até uma agonia, como eu falei, né, de ver o quanto aquela menina tava na dor, sabe, o quanto ela tava desesperada para ser amada. E ver a força dela ir transformando a história, eu até prefiro os spoilers. Ai, que bom, que bom. Então você já vai assistir agora com outros olhos, assista e depois, como eu falei, me conte o que você achou, se fez sentido, acho que você vai gostar. É bem profundo mesmo, assim. É um filme bem legal de se assistir. Tá bom, Rosângela, Flávia, que bom que vocês estão aqui. Vai ficar salva lá no feed, então depois se quiser assistir de novo, né, com os mais detalhes, fiquem à vontade. Um beijo e até!